Olá pessoal, então vamos à parte 3 da nossa aula de revisão da trigonometria do triângulo retângulo, né? Continuando aquelas aulas de revisão desse nosso recesso, né? Muito importante nessa fase que a gente comece aí a se ajudar. Inclusive quero parabenizar alguns profissionais da área de educação física, pessoal de outras escolas também que estão começando, né, a fazer essa questão dos vídeos para poder ajudar os alunos. Realmente esse é um momento que a gente está vivendo diferente e a gente tem que se ajudar. Eu soube, inclusive, li agora de manhã que a Ambev está tomando uma atitude assim bastante solidária com relação ao álcool gel. Ela vai fazer uma doação de várias unidades do álcool gel que está faltando no mercado aí, na área hospitalar. Ela vai fazer essa doação e é importante realmente nesse momento a gente ter alternativas para se ajudar e depois usar essas alternativas ao nosso favor em relação, né, à parte de divulgação, comunicação, para a gente ter, num outro momento, se a gente tiver uma outra situação, a gente já ter uma estratégia montada. Enfim, trigonometria no triângulo retângulo, parte 3. Vamos falar da tangente do ângulo X, que a gente abrevia TGX, que é definida como cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você não assistiu a aula anterior, dá uma parada no vídeo, vai lá na parte 2 para você lembrar o que é seno de x, o que é cosseno de x. Não vou repetir aqui para você poder acessar o vídeo e entender essa continuação. Tangente do ângulo x, você observa que na definição de cateto oposto sobre cateto adjacente, essa definição aqui não fala de hipotenusa. Coloquei aqui um triângulo retângulo, marquei o nosso ângulo x, e pela marcação do nosso ângulo x, nós já sabemos, pelas aulas anteriores, que o nosso 3 raiz de 2 está representando a hipotenusa, né? Lembra, a hipotenusa ela está afastada do ângulo de 90 graus. Olhando para o ângulo x, sabemos que esse cateto aqui é o nosso cateto adjacente, né? Já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Então eu tenho a hipotenusa e tenho próximo ao ângulo x o cateto adjacente. Não conheço este cateto aqui, o cateto que está longe do ângulo x, que é justamente o cateto que a gente chama de cateto oposto. Então, como eu não conheço esse cateto, eu vou chamar ele de cateto C. Porque observa, a tangente não trabalha com a hipotenusa. Ela só trabalha com o cateto oposto e o cateto adjacente. E eu aqui no meu desenho tenho o cateto adjacente, mas não tenho o cateto oposto. E aí entra o nosso teorema de Pitágoras. Eu tenho dois lados do triângulo e quero achar um terceiro lado. Então vamos lembrar, teorema de Pitágoras. Eu tenho a hipotenusa ao quadrado igual o cateto 2 ao quadrado igual ao cateto C ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado igual cateto 2 ao quadrado mais o cateto C, que eu não conheço, ao quadrado. Quero conversar um pouquinho sobre o 3 raiz de 2 ao quadrado. Alguns alunos confundem isso. Ah, eu vou cancelar, eu vou cortar, só o 2 que vai ficar fora da raiz, o 3 vai ficar ao quadrado. Para evitar esses problemas, você pensa assim, 3 raiz de 2 ao quadrado é 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2, igual 2 ao quadrado, que a gente sabe que é 4, mais c ao quadrado. Ora, 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2 é só fazer a multiplicação normalmente. 9 raiz quadrada de 4, igual a 4 mais c ao quadrado. 9 raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 4 ela é exata. Então, eu fico com 9 vezes 2, igual a 4 mais c ao quadrado. 18, olha bem para cá que agora eu vou fazer direto. Aqui deu 18. Quando eu passo o 4 para cá, ele vem subtraindo, eu vou ficar com 18 menos 4, ou seja, eu vou ficar com 14. Uma coisa interessante, no vídeo anterior, teve gente que me perguntou o seguinte, você deixa a letra do lado direito
Gente, não existe, na verdade, lado direito e lado esquerdo na equação. A equação ela tem dois membros. Eu posso deixar a letra no segundo membro, não tem problema nenhum. Se você quiser trocar, você pode trocar. Porque lembra, se 14 é igual a c ao quadrado, c ao quadrado é igual a 14. Não precisa ficar entrando naquela de trocar sinal, multiplicar por menos 1. Esquece isso nesse momento, que só vai te atrapalhar. Então, para quem não gosta da letra do outro lado, eu escrevo, ó, c ao quadrado é igual a 14. Se c ao quadrado é igual a 14, eu sei que c é a raiz quadrada de 14. Só que a raiz quadrada de 14 é um número racional ou irracional? É um número irracional. A raiz quadrada de 14 ela não é exata. Então, veja bem, se eu volto aqui para o meu triângulo, eu agora sei que o meu cateto oposto ele vai medir raiz quadrada de 14. Então, eu tenho todos os três lados agora. Qual é a definição de tangente? Cateto oposto, olha para cá, ó, sobre cateto, desculpa, apontei errado, cateto oposto sobre cateto adjacente, ó, cateto oposto, raiz de 14, sobre o cateto adjacente, que vale 2. Eu sei que vai ter aluno que vai querer escrever que essa resposta aqui dá raiz de 7. Isso não pode ser feito. Eu não posso tirar esse número da raiz, é como se ele tivesse preso lá dentro da raiz e simplesmente pegar ele e dividir por 2. Não existe aqui 14 dividido por 2, é raiz de 14 dividido por 2. Como a raiz de 14 é um número irracional, eu não posso dividir ela por 2. Então, a tangente do meu ângulo x, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, é raiz quadrada de 14 dividido por 2. Então, na próxima aula, a gente vai usar o conceito de seno, cosseno e tangente em alguns problemas. São as aplicações de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Não perca, então, essa aula também das aplicações do seno, cosseno e tangente. Um abraço, até a próxima.